Bem-vindos, alunos, ao curso de Rede de Computadores. Nesse vídeo, vou falar da subcamada MEC, compreender. Vamos lá, vamos falar de acesso ao meio, ok? Então nós vimos, nas últimas aulas, se você olhar, nós já falamos da camada física completa lá, falamos dos meios físicos, do cabo metálico, do coaxial, da fibra ótica, vimos isso, beleza? Tranquilo. Agora nós vamos falar sobre a subcamada MEC, que é uma subcamada da camada de enlace que está logo ali em contato com a camada física. Ela ainda é real, tá? Tanto que se você comprar uma placa de rede e você colocar na sua máquina, você vai ter o MAC address. Mas o endereço, já vou falar com vocês ainda, nessa sequência de vídeos aqui, mais para frente, lógico, lá pro final deste material aqui. Então, você vai ter o endereço MAC address, tá colocadinho bonitinho, certo? E você pode trocar, lógico, no sistema operacional, mas na tua placa não. Esse número fica fixo na placa. Ter uma noção que essa subcamada MEC ela está muito próxima ali ainda do hardware físico, tá? Então é interessante esse padrão I3E 802. Então nós vamos ver um padrão definido chamado 802. Já vamos ver uma particularidade ainda deste número, tá ok? Que são padrões definidos e que nós vamos utilizar principalmente em nossas LANs. Então se cai na prova, alguma coisa sobre 802, saiba que nós estamos falando de protocolos projetados para LANs e algumas MANs, tá? Lembrando que uma MAN ela pode assumir protocolos devido à sua grande quantidade de pessoas, protocolos de WAN, tá? Tudo bem? Mas a LAN, esse padrão 802 será usado de forma extensiva, tá? E nós já vamos falar sobre Ethernet logo. Eu rapidinho chego lá. Vamos lá. Vamos só dar uma sapeada aqui nessa imagem. Veja só. A subcamada MEC, então, veja que ela, conforme eu falei, ela está muito próxima da camada física, tá? Logo depois, nós vamos encontrar a subcamada LLC, tá? A subcamada LLC ela é interessante porque ela já é o nosso lógico, já é o nosso virtual. Então, a fronteira, entre o mundo real e o mundo virtual, vamos colocar assim, o mundo lógico, ele é justamente ali a fronteira entre a subcamada MEC e a subcamada LLC. Inclusive, a LLC possui protocolos internos, tá? E que utilizamos eles, então, para acessar a subcamada MEC. Beleza? Olha que interessante essa imagem. E aí, naturalmente, na próxima aula, nós vamos entrar com mais detalhes. Quando terminar esse capítulo, você vai lá, assiste o vídeo de camada de rede, fantástico, tá? Fique craque aí. Você sabia que o padrão IEEE 802 tem esse nome, pois foi registrado em fevereiro de 1980, ou seja, fevereiro é 2, 80, viu? 82, tá? Então, uma particularidade aí, beleza? Os enlaces. Então, nós já falamos sobre os enlaces. Eu acho até interessante que o livro do Turnbull, ele gasta lá alguns parágrafos explicando o porquê que explica, a subcamada MEC como um capítulo parte e logo depois da camada de enlace. Eu vejo o Turnbull como um cara especialista em aprendizagem significativa, tá? Aprendizagem significativa é uma teoria cognitiva ali da década de 60, tá? É um cara chamado David Ausubel, exatamente, e posteriormente Novak. Então, lá na psicologia, esses caras trabalham muito bem com a aprendizagem significativa, mostram como é que funciona, e eu acho que o Turnbull compra essa ideia. Porque o capítulo de enlace, então, do Turnbull, ele é meio superficial, ele não vai tanto assim nos detalhes como nós vamos ver aqui, a partir desta aula. E para você ter uma ideia, esse capítulo
é justamente um dos capítulos que eu vi, assim, é o capítulo mais complicadinho, certo? Então, ele te dá um bom... ele coloca os esteios no seu cérebro no capítulo anterior, e nesse capítulo, então, ele termina de passar ali detalhes mais técnicos. Bom, os enlaces de redes podem ser divididos em duas categorias, né? Então, olha só que interessante. Nós temos um enlace, né, que é o domínio, né, da minha rede, e nós temos ali dois tipos de conexão, o ponto a ponto e o broadcast, tá? É fácil enxergar isso. Olha só, ponto a ponto é um clássico, tá, nas redes de computadores. Geralmente utilizamos em meios de cabos metálicos e fibra. Geralmente nós temos um concentrador, algo assim. E esse concentrador, às vezes, possui poder de comutação de quadros, conforme visto, então, em aulas anteriores. E ali eu tenho um ponto a ponto. Então, eu tenho um ponto entre o switch, aquela caixinha no meio com duas setas ali, é o símbolo de um switch. E veja que ele está linkando com o computador. Nós temos ali um ponto a ponto. Então, naquela imagem, eu estou enxergando 1, 2, 3, 4, 5 pontos a ponto sendo criados ali. Ok? Já broadcast é um... deu espaço ali porque eu estou editando aqui na ferramenta de edição aqui e ele colocou. Um clássico nas LANs, né? Quando falamos em redes de computadores. A implementação é muito simples. Não requer, por exemplo, mudança em infraestrutura, né? Principalmente em infraestruturas, prédios antigos que não estavam preparados para cabeamento de rede. Eu estou construindo minha própria casa. Eu decidi não chamar o pedreiro, certo? Foi tranquilo. E ele também jamais entenderia por que eu passaria conduítes pela casa, por exemplo, inclusive em vários pontos, né? Específicos fora do conduíte de energia. Olha, se você assistir o capítulo de camada física, você vai entender. Nós não podemos passar um cabo de rede metálico junto com fio de energia. Principalmente quando passamos perto de cabos ali, como por exemplo, que vai para um chuveiro elétrico, que vai ali para o fogão, tudo bem? Então montar uma infraestrutura própria para a rede, isso aí é moderno. Muitos de nossos prédios têm mais de 50, 60 anos. E eles não pensavam nisso antes. E olha a complicação. Prédios antigos assim é complicado você fazer ali uma mudança, tá? Principalmente se precisar de mexer na infraestrutura ou algo assim, né? Então você trabalhar com algum tipo de broadcast por antena e através de Wi-Fi você distribuir o sinal é muito bom, tá? Tem lá sua vantagem, tem suas desvantagens, né? Eu já falei e falo. É interessante que lá no curso de laboratório de redes eu vou lhes ensinar a montar a infraestrutura correta para se colocar um access point, tá? Não cometa o erro que muita gente, inclusive grandes empresas, cometem, tá? Eu falo isso mais para frente porque precisa de uma visão prática para isso. Beleza. Então é muito fácil, eu coloco ali um access point, eu atendo uma região, e o mais interessante, hoje em dia a proliferação de notebooks e celulares, né, eles estão cada vez mais móveis, né? Adeus aquele negócio de você estar com o seu computadorzinho ali naquela salinha, né, sempre ali. Não, hoje você tá calor hoje? Não tá calor? Abre a janela, vai lá na sala, senta lá na sala, abre, né? Facinho, facinho. Então, o broadcast, além de ter essa facilidade do usuário, tem a questão da infraestrutura, que, nossa, lembro eu quando furei a minha primeira parede para passar um cabo coaxial. Quando eu virei o cabo coaxial, ele fazia um arco de 40, 50 centímetros. Sério mesmo. E o arco ficava assim no corredor. Qualquer pessoa que passasse ali iria tropeçar. Então eu coloquei um vaso de planta ali, para ninguém tropeçar. O cara ia chutar o vaso de planta, né, mas não ia tropeçar. Então o arco passou assim pelo arco de planta. Nossa senhora, o Wi-Fi hoje é facinho, né? E isso foi na década de 90, tá?
Então, a broadcast, rede com alto índice de colisões de canal. Nós temos alguns problemas, tá? Por isso que eu falei. Gente, nada é perfeito. Tem gente que acha, cabo é perfeito. Não, cara, cabo não é perfeito, não. Tem seus problemas, tá? O broadcast então é perfeito. Não, cara, tem esse negócio de dualidade não, filho. Tá? Para alguns casos, broadcast é perfeito. Para outros casos, o cabo é perfeito. Tudo bem? Por exemplo, o broadcast tem um problema, alto índice de colisão do canal. E aí? Você está transmitindo dados em escala mesmo, né? Pegando pesado ali no seu game, pegando pesado naquela transferência daquele dump para tua empresa, pegando pesado. E aí você cai aí no Wi-Fi, né? Com alta colisão. E aí? Não seria melhor às vezes você... Por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma backup gigantesca, 60 GB. Tá ok? Para mim é gigantesco. Que vai vir pela internet 60 GB e eu faço isso 2 vezes por semana. Cara, eu coloquei minha maquininha lá no cabo de energia, no cabo de energia naturalmente, né? E no cabo de rede deixei lá em cima do armáriozinho. E fui trabalhar em outra máquina. Tudo bem? Então, eu sei que ali o download será muito rápido, muito mais eficiente, tá? As colisões então do canal broadcast é alto. E eu falo para vocês em camada física que quando eu faço um broadcast, né, eu me animei, acertei a mão aqui na caixa aqui de som. Quando eu faço um broadcast, né, eu espalho para todo mundo a informação que eu quero passar. Então todo mundo recebe, né? São chamados de canais de multiacesso ou canais de acesso aleatório, tá? Você pode encontrar então nos livros eles sendo chamados de canais de multiacesso tudo junto, novamente o problema do meu editor de slide, e canais de acesso aleatório, né? Um desses dois nomes você pode localizar aí como nome técnico para broadcast. Quanto mais elementos, menor o tempo, né, de cada um no canal. Olha só que interessante, para envio de dados, tá? Não para receber. Porque todo mundo recebe de todo mundo, entendeu? Então, teoricamente, não. Então, se eu quero enviar dados e tem 2 equipamentos aqui enviando dados pelo Wi-Fi, cada um deles tem 50% do tempo para enviar, tudo bem? Levando para a estatística, tá? E desprezando colisões, por exemplo, tá? Se eu tiver 3, agora cada um vai ter 1/3 do tempo. Se eu tiver 10, cada um vai ter 1/10 do tempo no nosso Access Point. Tudo bem? E aí você vai lá na tua empresa, aí você não entende por que um Access Point custa R$ 2.500, né? Mais baratinho assim, numa linha mais ou menos profissional, R$ 2.500. E aí você não entende por que ele é R$ 2.500 e aquele outro ali, ó, de marca genérica, né, custa R$ 200, R$ 100. Você não entende, né? Por um motivo simples, né? Capacidade de múltiplos canais. Aí você agora tem equipamentos com muitas antenas, capazes de criar muitos subcanais, ideais, por exemplo, para você pôr numa praça de alimentação no shopping, para você pôr numa faculdade, para você pôr numa área que tem muito público. Então você vai lá, compra um Access Pointzinho, por exemplo, abre uma sorveteria, põe assim um Access Point grátis, o cara chega, toma o seu sorvete, tomara que seu sorvete esteja bom, porque teu Access Point vai ser muito ruim, tá? Então pelo menos que ele fique feliz com o seu sorvete, tá? Então não, você tem que ir lá e comprar aquele de R$ 2.500, você tem que dar o melhor sorvete pro cara e o melhor Access Point pro cara, porque ele vai voltar. Tudo bem? Trate bem seu cliente. Pode ser hierárquico e não hierárquico. Por exemplo, imagine um modelo assim. Televisão. Então, eu tenho uma estação que manda e todos só escutam. Isso é um modelo hierárquico, tá? Então, a estação que transmite sempre executa o papel de transmissão. Acabou. E aqueles elementos ali internos também só recebem. Eles não transmitem nada. Então, isso é um modelo muito hierárquico de broadcast. E nós temos os modelos não hierárquicos. Por exemplo, eu sou capaz de transmitir, eu sou capaz de receber dados, a torre recebe, a torre transmite. Então não tem uma hierarquia ali, tudo bem? E ainda as redes ainda podem ser divididas, né? Estações fixas e estações em ad hoc. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Tudo bem? Então veja que broadcast não é um simples Wi-Fi, né? É toda uma teoria interessante.
Broadcast, conforme eu falei, exerce um papel importante nas redes de computadores, alcançando aqueles usuários folha final ali, que são os notebooks e os computadores, que se vendeu muito. E também, quando se é, por exemplo, vamos colocar a palavra impossível, porque há certas condições, às vezes, que se torna impossível. Por exemplo, falar em fibra ótica transoceânica na década de 70 era praticamente impossível, né? Hoje em dia é possível. Então nós temos que tomar cuidado aí com o tempo em que eu estou falando aqui. Beleza? Por exemplo, então tem uma tribo indígena lá na Amazônia, 30 quilômetros longe de tudo. Tudo bem? E que há um processo ali, que não me importa quem é, que órgão é, não me importa, não nos importa também, que decidiu levar a tecnologia até eles para que eles exponham sua cultura ao mundo. Isso eu acho fantástico, tá? E existem vários projetos assim. Para que eles levem sua cultura ao mundo. Em vez de eles só engolir a nossa cultura, eles podem levar a cultura deles ao mundo. Show de bola. E eles fazem, muitos deles fazem isso. E aí? Vamos puxar 30 km de cabo? Vamos puxar fibra ótica? É só selva, né? Não vai acontecer nada não. Tem queimada, tem animal trepando em cabo, achando que é cipó. Você está entendendo? Há vários ali elementos, né, no ambiente que montam esse ambiente como algo adverso para nossas redes de computadores. Então, o que se faz? Instala-se uma tecnologia WiMAX, instala-se estações muito potentes, com antenas muito sensíveis. Você joga o sinal muito longe, 30, 50 quilômetros. É perfeito? Não. É magnífico? Não. Mas resolveu o problema? Resolve o problema. Ok? Lógico, seria perfeito se fosse possível passar uma fibra ótica por baixo de tudo isso aí, de forma que não se quebrasse, porque tem lá uma cobertura. Então, mas aí seria muito difícil. Tá? Nós vamos ver, inclusive, um exemplo real que ocorreu na década de 70. E vou falar daqui a pouquinho. Tá? E a rede de ponta a ponto, conforme eu falei, são equipamentos dispostos em série. Tá? Então, um equipamento manda sinal para o outro, do que manda para o outro, que manda para o outro. E é feito vários ponto a ponto aí. São projetados para atender toda a necessidade de comunicação, tá? Mas a intercomunicação que se faz mais presente por um motivo simples, né? O que é a intercomunicação? É a ligação das coisas. Por exemplo, se o Wi-Fi fosse tão bom assim, por que ele já não dominou toda uma cidade como São Paulo? Por que tudo ainda acaba no cabo? Por que eu me conecto no Access Point e o Access Point vai para o cabo? Para todas as operadoras. Por quê? Porque o cabo ele tem menor latência, né? Por ter menor latência, ele é muito bom. Tem uma taxa boa, uma banda boa, latência curta. Acaba sendo melhor, então, né, para fazer intercomunicação. É isso que o Thunderbolt quer dizer. Equipamentos possuem maior tempo de canal. Lógico. Porque veja só, quando eu coloco 3, 4 equipamentos Wi-Fi, né, eu tenho um tempo curto para enviar dados, né? Agora, quando eu falo, então, de uma rede ponto a ponto, eu tenho equipamentos concentradores, eu tenho vários ponto a pontos, então, no canal ponto a ponto, eu tenho 50% de um, 50% do tempo do outro, lógico. Se nós estamos falando, então, em um modelo Half Duplex. Eu já vou falar logo o que é isso. Tudo bem? Autonegociação. O que ocorre, né? Nós vamos falar então do protocolo Ethernet 802, tá? I3E 802. Protocolo Ethernet. O que ocorre? Quando eu tenho o protocolo Ethernet, ele foi projetado primeiro para o cenário mais adverso do mundo. Tudo bem, aluno? Você tem que ter isso na cabeça. Esse cara foi projetado para dar errado, tá? Ele foi projetado para um ambiente hostil. Embora ele não foi projetado para as LANs, é na LAN que ele encontra esse ambiente completamente hostil. Beleza. Agora, o que é autonegociação? Vou explicar. Eu não posso acreditar que a outra ponta tenha capacidade
de utilizar todos os canais de um meio, como um cabo UTP. Vamos usar para esse exemplo o cabo UTP, que é o melhor exemplo de todos. Tá? Por exemplo, no cabo UTP, nós temos 8 fiozinhos, né, dos quais nós temos, então, 4 pares entrelaçados. Tá? Então, com esses 4 pares entrelaçados, eu posso fazer o half duplex, um full duplex. Tá? O half eu já vou explicar o que é, e o full duplex eu também já vou explicar o que é. Mas o protocolo Ethernet, então, quando ele inicia a comunicação, ele faz a autonegociação para tentar ver se as duas partes conseguem chegar a full duplex. Ou seja, se as duas partes utilizam todos os canais possíveis, então, de um meio como um cabo UTP. O que ele faz? Ele começa a comunicação em half duplex. Ele manda um sinal para lá, para o outro manda um sinal para cá, troca-se informação. Caso um dos equipamentos opere em half, a comunicação então será toda feita em half duplex. Caso as duas partes possam falar em full duplex, só pelo nome já dá para ver, né? Full duplex. Então é natural então que eles vão passar a conversar em full duplex. E é natural que o uso do full duplex reduz em muito as colisões na comunicação, e nós já vamos mostrar o porquê. Olha que interessante.